pessoal, eu sou a Jéssica do blog Trem Literário e hoje eu trouxe para vocês mais uma resenha. Antes da gente ir para a resenha, eu queria perguntar para vocês: se vocês tivessem, pelo menos por um dia, a oportunidade de mergulhar dentro da mente humana, como seria essa experiência? Você acha que seria um desafio? Ou para você seriam os maiores sonhos que você já teve? A resenha de hoje é Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf. Essa autora incrível conseguiu fazer esse mergulho por trás da consciência e da mente humana. A Virginia Woolf é uma escritora britânica. Ela nasceu em 1882 e teve todas as oportunidades para se tornar uma autora. O pai dela ele era um editor e mais tarde ela se casou com Leonard Woolf, que também ele era um editor. O interessante é que a Virginia ela teve a oportunidade de conhecer Freud, justamente na época em que ele estava elaborando as primeiras teorias dele sobre a psicanálise e sobre o subconsciente. Todas essas ideias que ela teve, todos esses contatos que ela teve, especialmente com Freud, influenciaram muito nesse livro aqui. É um romance modernista que ele foi publicado em 1925. E nesse romance aqui, ele tem um enredo relativamente simples. Ele conta a história da Clarice Dalloway, que ela é uma aristocrata um tanto arrogante, fútil, de mais ou menos uns 50 anos, que uma bela manhã de quarta-feira, ela decide fazer compras, decide comprar flores para sua festa, para uma festa que ela manteria as aparências sociais, e ela sai pelas ruas de Londres. E durante essa saída, pelas ruas de Londres, ela encontra muitos conhecidos. E aí é que o narrador ele vai mudando de ponto de vista, ele vai mergulhando na cabeça de cada um desses personagens. E não tem um aviso para isso, ele simplesmente muda de personagem, ele muda de narrativa, e você como leitor que vai ter que fazer essa viagem. O interessante sobre Mrs. Dalloway é que na época em que ele foi publicado, pela essa questão desse fluxo de consciência, dessa mudança de narrador, os críticos literários da época não consideraram como literatura porque eles não entenderam aonde Virginia Woolf queria chegar com essa literatura. E aí ao longo dessa narrativa a gente pode destacar alguns personagens principais. Então nós temos a Clarice, o Peter, o Septimus, que é até um nome um pouquinho estranho, mas ele é um personagem super importante para o livro, e a Elizabeth, que é a filha da Clarice. É interessante notar como que a autora ela trabalhou esse livro. Então é um livro de 200 e poucas páginas que eu posso assim dizer que seria como se fosse uma crônica estendida. Por quê? O livro ele começa numa quarta-feira de manhã com a Clarice querendo comprar flores para a festa dela e ele termina com a festa da Clarice. Nenhum evento muito surpreendente ele acontece durante esse período, nenhuma trama, como a gente vê nos romances por aí. O que estamos acostumados a ver é aquele modelo pronto que já foi apresentado pra gente, com a situação inicial, onde apresenta os personagens, aí começa a ter alguns conflitos, esses conflitos se tornam um clímax e depois tem um desfecho. Em Mrs. Dalloway isso não acontece, né? É como se fosse realmente uma crônica estendida. Ele começa com um fato super simples, super banal, de uma pessoa querer comprar flores, até essa festa que ela quer dar. Então é interessante como que acontece esse fluxo de consciência, como que você como leitor consegue fazer esse mergulho. Algo interessante sobre esse livro, como eu havia dito, o Septimus ele é um personagem muito interessante, porque ele é um ex-soldado, eles não sabem ainda, mas ele está se retratando a Primeira Guerra Mundial. Ele acabou de voltar da guerra, ele perdeu o amigo dele e ele acabou ficando com algumas perturbações, com alguns traumas dessa guerra. Quando ele encontra a esposa dele, a Lucrécia, que é uma esposa super jovem, super atenciosa, ela não sabe o que fazer com o marido, porque ele apresenta alguns sinais de traumas, ele fala muito sobre suicídio, ele diz que está ouvindo a voz do amigo dele. Então ali retrata bem os transtornos mentais que naquela época a medicina não sabia exatamente como lidar com isso e o que poderia ser feito para ajudar. Então nesse livro aqui, até tem uma análise muito interessante que eu pensei durante a leitura, pensando na vida da Virginia Woolf, que ela teve contato com Freud, que ela conseguiu pensar nessas teorias e levando em consideração que a Virginia era uma mulher polêmica, que gostava de expressar as ideias, dá para pensar que ela tentou utilizar algumas das teorias de Freud aqui dentro desse livro. Então a gente pode pensar metaforicamente a Clarice como nossa razão.
Porque ela é uma senhora que não se casou com um homem que ela gostava, na verdade ela se casou com o Richard porque era mais confortável, financeiramente era mais estável, mas mesmo assim ainda ela pensa no amor da vida dela, mas ela se contém, vai comprar flores, tem uma vidinha relativamente sossegada e é isso aí. O Septimus, a gente pode pensar que é como se ele fosse o oposto da Clarice, porque ele não leva uma vida super tranquila, sem problemas, muito pelo contrário, ele é retratado a parte da loucura. Então, entre o Septimus e a Clarice, a gente consegue perceber essa linha que a Virgínia pensava sobre o que é ser normal e o que é ser louco, no caso, né? A linha entre a normalidade, entre a razão e a loucura. Então, com esse personagem, com essa diferença entre a normalidade e a loucura, é muito interessante esse mergulho de consciência que a Virginia Woolf consegue trabalhar na sua obra. Eu achei essa obra fantástica, eu acho que todo leitor deve passar por essa experiência. É realmente um mergulho no estado da consciência, e se você conseguir pelo menos dar uma pesquisada sobre as teorias de Freud, eu tenho certeza que você vai encontrar muito dessas teorias dentro desse livro. A leitura ela não é uma leitura simples, não é uma leitura fácil, realmente você precisa de um desafio muito grande para passar das primeiras páginas, tem muitas coisas assim que ela retrata que você tem que prestar atenção. O livro não é dividido em capítulos, é uma leitura corrida, mas é uma leitura, uma experiência muito interessante, muito enriquecedora, que eu acho que você como leitor vai gostar muito. Bom pessoal, essa foi a resenha de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo já sabe, deixa seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais para aquele seu amigo que ama ler, porque assim você também me ajuda na divulgação do meu trabalho. Um super beijo e até o próximo vídeo!